Oi, gente! Bom estar com você aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso de formação política do Instituto Índigo. Uma oportunidade de conhecimento para você adquirir base e consistência na construção da sua opinião política. Assistindo ou baixando nossas aulas, você vai abrir uma janela com vista para a formação política, numa dinâmica em que inclui download das nossas apostilas, fechando um parâmetro pedagógico envolvente e sedutor. Orientado para guiar os primeiros passos do pensamento político na direção dos conteúdos relacionados ao pensamento liberal, os filmes do primeiro módulo do curso de formação política do Instituto Índigo têm caráter introdutório. Uma jornada que leva você para dentro de um balizamento que aborda um conjunto de conteúdos básicos para entender o liberalismo, suas razões, suas origens e seus objetivos. No nosso primeiro módulo do curso de formação política do Instituto Índigo, vamos assistir aulas em formato de entrevistas dinâmicas e ilustradas, sempre com a participação de convidados altamente qualificados. A partir de documentários temáticos comentados, voltados para a difusão do pensamento liberal, damos os primeiros passos para que nosso internauta tenha acesso ao conhecimento, abordando aspectos relacionados à economia, direito, sociologia, política, filosofia e história. Em conexão com as pautas da atualidade, sempre em linguagem simplificada e direta, combinaremos fragmentos de conceitos clássicos originários do liberalismo, sempre buscando a percepção da sociedade liberal do mundo contemporâneo. E para fazer essa conexão, contamos com a eficiência e o brilho de convidados da primeira linha da inteligência brasileira, oferecendo parâmetros de coerência entre presente, passado e futuro, desde o surgimento do pensamento liberal. Em um dos momentos mais importantes de nossas aulas em formato de entrevistas, o economista e professor Paulo Rabelo surpreendeu até os mais escolados no tema liberal, quando reconheceu que o Instituto do Acesso à Informação é um desafio importante, inclusive para o liberalismo. É muito importante que a gente tenha uma ideia correta do que significa esse tal mundo de hoje que nos foi agora apresentado. Um mundo em que os bits de informação, ou seja, os dados, inclusive dados falsos, que não são apresentados como verdadeiros, mas que são as chamadas fake news, que é um termo em inglês que significa informações ou dados, notícias não verdadeiras. Esse conjunto de dados que massacra, por assim dizer, o cidadão, ele está cada vez mais vindo em quantidades que dificultam o processamento pela mente humana. Então, aí é preciso um cuidado muito especial, e eu vou problematizar essa questão para dizer que mesmo em sociedades democráticas, não é automático que as pessoas fiquem mais bem informadas porque elas estão sendo submetidas a uma quantidade crescente de dados, que a gente chama de informação. A gente precisa processar esses dados. É incrível o alcance dessa análise do professor Rabelo, sobretudo neste momento em que a avalanche de fake news congestionam canais como redes sociais, criando uma cortina de fumaça que embarga a transparência, vedando o acesso à informação, importante conquista das democracias liberais. A ideia de que o passado é uma conexão distante com a nossa realidade de hoje é uma impressão equivocada, que pode resultar no baixo interesse das pessoas quando o assunto diz respeito aos fundamentos de cada linha de pensamento político. E foi justamente para garantir uma abordagem envolvente no trato do passado para a compreensão do futuro que nós podemos contar com a talentosa participação da cientista política e professora Marcela Machado.
Tanto o liberalismo quanto o comunismo, eles beberam na fonte do iluminismo, resguardadas as peculiaridades de cada um. O liberalismo é baseado na defesa das liberdades individuais, em todos os seus aspectos, né, contra as interferências e as atitudes arbitrárias do Estado. Enquanto o comunismo é uma ideologia cujo objetivo é o estabelecimento de uma sociedade estruturada sobre as ideias do igualitarismo, da propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais e do dinheiro. Trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade assim encontraria formas de se autorregulamentar. Mas nesse encontro inesquecível, a professora Marcela foi mais longe, oferecendo ao internauta uma ferramenta indispensável para entender as diferenças entre uma república comunista e o sistema republicano dos liberais. Nas repúblicas liberais, o representante escolhido através do voto popular, ele costuma acumular a função tanto de chefe de Estado quanto do chefe de governo, exercendo tais funções por um período pré-determinado. Já nas repúblicas socialistas, na teoria, o poder de escolha é do povo, mas não existe tanta transparência. A Carta Magna, ela geralmente concede ao Partido Comunista papel dominante no governo, ao ponto de se confundirem as instituições de Estado com as do partido. Quando a gente ouve alguém como a professora Marcela falando, tudo parece muito fácil de entender. Fica tudo muito acessível, inclusive a lógica dos acontecimentos e a capilaridade das ideias na vida das pessoas. Mas quando o assunto é descomplicar, ninguém revela mais com tanta simplicidade como o nosso ilustre professor Losardo, que ofereceu um brilho diferente ao nosso curso aberto com a sua entrevista esclarecedora. Com o professor Losardo, passamos a entender o que sempre se apresenta numa língua estranha, como o tal do economês. Em um dos momentos mais reveladores, passamos a entender que o regime da China só pôde ser entendido com um olhar que se distancia do comunismo vivido no planeta Terra do século XX. A China passou, no século passado, uma transformação política enorme. Os impérios dinásticos colapsaram, porque eles não promoveram o desenvolvimento social e econômico na China como a Europa conseguiu, muito menos em relação Estados Unidos. Então, o dilema era esse: se o dinástico faliu, para onde vamos? Ela tinha que achar um modelo de crescimento. Tentaram imitar a Europa, e logo viram que aqui não dá a menor possibilidade de evoluir na China, pela própria tradição chinesa. A aula do professor Losardo supera todas as expectativas e vai além dos objetivos introdutórios do curso. Há, sim, uma disputa ideológica entre Estados Unidos e China, principalmente. Os Estados Unidos é um país que exporta ideologia de capitalismo democrático, de Estado de Direito, exporta a sua maneira de viver, seus valores, o que não ocorre com a China. A China não é um país que se preocupa em exportar a ideologia que é do seu país. Então, o que nós temos nesse momento é um confronto de dois modelos muito diferentes. No caso, China é um país com capitalismo estatal, uma economia que eles mesmos definem muito bem, que é uma sociedade socialista de mercado. O governo chinês detém o controle do desenvolvimento, não só no tocante à produção de bens e serviços, mas também da qualidade de vida das pessoas, dos chineses. Os Estados Unidos têm uma preocupação de manter essa flama do capitalismo liberal, mas e ser assim, um líder, no sentido de ser um grande ator global. Quer dizer, é o país que dá as regras do jogo da ordem internacional. Essa disputa é mais acirrada porque a China tornou-se uma potência econômica, científica e tecnológica muito grande. Em várias áreas científicas e tecnológicas, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Isso em questão de 5 décadas ela conseguiu. Nesta nossa proposta inovadora de formação política à distância, compatível com estes tempos de pandemia, agregamos aos conteúdos das entrevistas uma abordagem jornalística consistente, bem apurada, a partir de breves documentários ilustrados.
Pela técnica de roteiro adotada, depois de exibido o breve documentário com um resumo introdutório previsto para cada unidade correspondente, a ancoragem do filme passa a funcionar como conexão entre a fatalidade mostrada e os conteúdos correspondentes. As dinâmicas de comunicação adotadas, relacionadas a cada um dos pontos abordados pelos conteúdos, caíram como luvas para palestrantes do nível e da experiência de intelectuais como o professor e economista Marco Sintra. As participações do professor no curso resultam em entrevistas que, antológicas, foram além do aprendizado introdutório para a compreensão dos fatos e das ideias relacionadas ao liberalismo. Com Marco Sintra, tivemos acesso à compreensão dos problemas, mas também um encontro marcado com as soluções realistas e inteligentes. Foi assim que nós descobrimos que o bom senso do sistema de impostos de um país pode ser decisivo para o fracasso ou o sucesso de um modelo de gestão da economia. Para esse programa de abertura do curso, separamos um breve aperitivo do que você vai aprender com Marco Sintra, nesse projeto do Instituto Índigo. Vamos dar uma olhadinha rápida? Olha, eu não tenho dúvida alguma de que não só a tese está valendo, como a necessidade de que a tese seja aplicada está aumentando, está se acentuando visivelmente. Os problemas do sistema tributário são gritantes e são conhecidos. E a ideia do imposto único é uma ideia que todos nós acalentamos. Aliás, é uma proposta que tem mais de 300 anos de história no pensamento econômico brasileiro e no pensamento econômico mundial. A ideia de se simplificar a estrutura de arrecadação de recursos para o financiamento do Estado e, sobretudo, a ideia de simplificação. E, eventualmente, no limite, nós temos apenas uma forma de arrecadação de impostos, apenas um imposto. Essa ideia do imposto único, como eu disse, é uma ideia muito antiga, mas que nunca conseguiu ser viabilizada operacionalmente. Hoje nós temos condições de viabilizar a ideia de termos um imposto único, porque tudo que é feito na economia hoje gera um pagamento, e todos os pagamentos eles se concentram em alguns nódulos que fazem as compensações bancárias, que são os nossos bancos, o sistema bancário, e consequentemente seria possível nós tributarmos todos esses pagamentos que, em última análise, sintetizam todas as operações econômicas de uma maneira muito simples, muito fácil e muito barata, sobretudo sem burocracia. A ideia do imposto único nada mais é do que a aplicação de uma experiência que o Brasil já viveu, que foi o uso da CPMF, que vigiu no Brasil entre 1995 até 2007. Foram 12 anos onde um imposto sobre movimentação financeira, ou seja, sobre pagamentos, cobrado nos bancos, arrecadou, com uma alíquota muito baixa, volumes bastante significativos de arrecadação de impostos. Sem burocracia, sem um único fiscal ter que entrar na casa ou na empresa de alguém para pedir e fiscalizar livros, sem autuações, sem contencioso, sem ações na justiça, sem custos e, ao mesmo tempo, um tributo infalível, insonegável. Ninguém consegue fugir desse tributo. Essa é a ideia do imposto único. Ela foi proposta por mim em 1991, portanto já se vão praticamente 30 anos desde que o antigo sonho dos pensadores econômicos há 300 anos se pode tornar realidade através do progresso da economia digital. Olha isso. O sistema de impostos podia ser mais justo e eficiente se o imposto único tivesse saído do papel. Era capaz até de reduzir a sonegação. Mas se a aula entrevista do professor Marco Sintra foi uma fonte de luz para entender hoje as dificuldades de países como o Brasil, justamente por causa do sistema tributário que precisa de reforma, a palavra do professor Marco Sintra também fez um mergulho no passado para explicar como e por que o comunismo desapareceu enquanto as democracias liberais prosperaram. A razão fundamental é essa, é o fracasso econômico,
O fracasso econômico gera crises políticas. As crises políticas acabam descambando para o autoritarismo político e, historicamente, tem levado até situações de genocídio, de verdadeiras carnificinas em termos de conflitos que tem gerado no mundo comunista, historicamente. As duas razões fundamentais que eu atribuo esse fracasso, uma é esse fracasso econômico, e o outro é a ausência de democracia, que quem sabe seja até fruto desse fracasso econômico, né? Esses dois fenômenos, a pobreza e ao mesmo tempo o autoritarismo, levaram à derrocada de todos aqueles que ainda defendem um regime comunista, como esses poucos países que ainda existem no mundo de hoje. Mas essas duas razões são fundamentais. E interessante ainda é que poderiam falar, e a China? A China é um país formalmente comunista, mas com um grande desenvolvimento. E essa é uma questão muito interessante. É uma economia que, do ponto de vista formal, quem sabe organizacional, pode ser caracterizada como uma economia dirigista, uma economia com tinturas socialistas, mas que, do ponto de vista econômico, abraçou os mecanismos de mercado, abraçou os mecanismos capitalistas. Portanto, é um regime híbrido, onde a política é socialista, mas a economia é capitalista, que está dando esses resultados muito positivos. De modo que eu acredito que, historicamente, está mais do que comprovado, o regime socialista ou comunista, que é uma forma mais exacerbada do socialismo, não deram certo, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, muito menos do ponto de vista cultural. Enfim, é um modelo que custou muitas vidas, custou mais de um século. Exemplos de desperdícios, de perdas de recursos e de vidas muito acentuada, e que eu acredito que tenderá a desaparecer. Por outro lado, o liberalismo, adotando alguns preceitos das economias modernas, quem sabe alguma coisa de boa que possa ter existido nas economias socialistas, que é o interesse da coletividade, absorvendo essas tinturas de preocupação social, o socialismo liberal, ou social-liberalismo, que a Fundação Índigo defende, é o meio do caminho, é aquela fórmula que garante progresso econômico e, ao mesmo tempo, bem-estar social, político e, sobretudo, estabilidade. De modo que eu acredito que o comunismo e o socialismo são propostas tendentes a desaparecerem no mundo ao longo do tempo. Gente, o bloco está na avenida. Com muita bossa, o enredo da introdução ao liberalismo espera por você em cada uma das aulas aqui pela internet. Aqui no seu computador ou smartphone, teremos a oportunidade do mergulho introdutório que permite a compreensão da influência das raízes dos pensamentos comunista e liberal no surgimento das repúblicas e seus valores, além do curso dos principais fatos que resultaram da queda das monarquias absolutistas. Noções relevantes para o conceito de liberdade para o século XXI estão na receita do curso do Instituto Índigo, que criou uma dinâmica envolvente para levar à compreensão da derrocada do modelo comunista de economia, a predominância da democracia liberal no mundo civilizado, além de abordar situações novas em curso para explicar as mutações do comunismo chinês e o surgimento das alternativas propostas pelo social-liberalismo. Em nossos encontros por aqui, vamos abordar o papel do liberalismo na história da humanidade, sobretudo no que diz respeito à construção de liberdades individuais, do mercado e da livre iniciativa. Você agora tem, na internet, uma agenda de encontros marcados com o conhecimento e a formação política nesta plataforma de filmes do Instituto Índigo. Até lá!